Olá pessoal, aqui é Leonardo Montes, trazendo mais uma reflexão e hoje nós daremos continuidade ao nosso curso básico de Espiritismo partindo do item 31. Se você quiser ouvir outras reflexões, acesse youtube.com/Voz Espiritualista. Lembre-se de se inscrever, ativar o sininho de notificações e nos ajude compartilhando os nossos conteúdos, ok? Muito bem, eu estou lendo o livro O Espiritismo em sua expressão mais simples, de Allan Kardec, e hoje nós encerraremos a segunda parte, que fala sobre o resumo do ensinamento dos Espíritos. A partir da próxima reflexão, a gente entra na terceira e última parte desse estudo, que são as máximas extraídas do ensinamento dos Espíritos, ok? Então vamos lá, item 31. Os males que afligem os homens na Terra têm como causa o orgulho, o egoísmo e todas as más paixões. Pelo contato de seus vícios, os homens tornam-se reciprocamente infelizes e punem-se uns aos outros. Que a caridade e a humildade substituam o egoísmo e o orgulho, e então eles não buscarão mais prejudicar-se. Respeitarão os direitos de cada um e farão reinar entre eles a concórdia e a justiça. Então olha que interessante, em toda a obra de Allan Kardec os espíritos batem na mesma tecla. A razão do sofrimento do homem na Terra está basicamente no orgulho e no egoísmo. É isso que tem feito com que soframos ao longo do tempo. Passa encarnação, nasce, desencarna, e a gente vê em quase todos os romances, por exemplo, a maioria das pessoas caindo ou pelo egoísmo ou pelo orgulho. E aí os espíritos então vão sugerir que a caridade e a humildade substituam o egoísmo e o orgulho. E aqui eu digo para vocês uma coisa que eu aprendi nos meus primeiros anos de estudo do Espiritismo. Se eu quero melhorar enquanto pessoa, eu preciso primeiro identificar as minhas falhas. Para que eu consiga fazer isso, é preciso um grande esforço de autoconhecimento. E se eu identificar, por exemplo, que o meu egoísmo é muito grande, e o que é egoísmo? É querer apenas para si. É o que a gente tem visto recentemente no mundo, né? Com o surgimento dessa pandemia, as pessoas indo para os supermercados, comprando tudo, né? Os estoques, como se apenas elas, as famílias delas importassem. Isso é egoísmo, é preocupar-se apenas consigo, é querer apenas para si, não é? E os espíritos ensinam o seguinte, olha, em vez de você ficar batendo no egoísmo, tenta exercitar o contrário. E o que seria o contrário do egoísmo? Os espíritos oferecem a caridade. Então, se eu quero ser uma pessoa menos egoísta, então que eu comece a praticar a caridade. E gradativamente eu vou me tornar menos egoísta, porque eu vou colocar a minha força numa virtude e não ficar simplesmente batendo num defeito. Da mesma forma, o orgulho. O que os espíritos oferecem? A humildade. Então, se eu sou orgulhoso e eu quero melhorar isso, não adianta eu ficar martelando meu orgulho. Eu tenho que buscar trabalhar aquilo que está do lado oposto, que é a humildade. Então, conforme eu consiga exercer a minha humildade, naturalmente eu deixo de ser orgulhoso. Então, esse é o caminho que os espíritos apontam para que a humanidade possa, de fato, evoluir, sair da faixa de sofrimento, né? Nós estamos, por exemplo, no século XXI, nós estamos em 2020 e hoje, quando nós vamos publicar um texto na internet, quando nós vamos externar uma opinião pública, por exemplo, a gente tem que deixar claro que ao ter uma opinião, não necessariamente a gente odeia quem pensa de forma contrária. Como é que pode, nós estamos em 2020 e ainda precisarmos de fazer algo assim, né? Então, se as pessoas buscassem trabalhar o egoísmo e o orgulho, naturalmente nós teríamos uma humanidade melhorada, porque nós naturalmente respeitaríamos os direitos de cada um. Então, eu não concordo com a opinião política de outra pessoa, ok, eu fico na minha. Eu não concordo com a postura de tal pessoa, ok, eu não faço igual. E
não é uma receita simples, né? Basta procurarmos segui-la, né? Item 32. Mas como destruir o egoísmo e o orgulho que parecem inatos no coração do homem? O egoísmo e o orgulho estão no coração do homem porque os homens são espíritos que seguiram desde o princípio a rota do mal e que foram exilados na terra em punição desses mesmos vícios. Está aí o seu pecado original, do qual muitos ainda não se despojaram. Por meio do Espiritismo, Deus vem fazer um último apelo à prática da lei ensinada pelo Cristo, a lei de amor e de caridade. Então, é muito importante entender isso, né? Deus não nos criou egoístas, não nos criou orgulhosos. Os espíritos são criados simples e ignorantes, mas na jornada evolutiva, nas múltiplas reencarnações, o espírito vai adquirindo virtudes ou ele vai acentuando defeitos. Assim como acontece a todos nós. A cada amanhecer nós temos a possibilidade de fazer diferente do que fizemos ontem. Por que nem sempre fazemos? Porque muitas vezes insistimos em relacionamentos desgastados. Porque muitas vezes insistimos em caminhos que não nos trazem felicidade. Nós temos a possibilidade de fazer diferente, mas nem sempre escolhemos fazer diferente, não é? Então, aqueles espíritos que são dominados pelo egoísmo, pelo orgulho, eles assim o são porque há muito tempo estão seguindo por este caminho. E de tanto seguirem neste caminho, acabaram acentuando características que não deveriam acentuar, mas que fazem parte hoje do seu coração, porque ao longo de múltiplas reencarnações eles assim quiseram. Então, esse é o que Kardec vai falar que é o pecado original da humanidade, né? Agora, olha que interessante. Ele fala que esses espíritos foram exilados na Terra. Nós vamos ver no próximo item, que esse é um mecanismo muitíssimo interessante para que ocorra a evolução do espírito e a evolução dos mundos. Olha só que curioso. Item 33. Tendo a Terra chegado ao tempo marcado para tornar-se uma morada de felicidade e de paz, Deus não quer que os maus espíritos encarnados continuem a trazer para ela perturbação, em prejuízo dos bons. É por isso que eles deverão desaparecer. Eles irão espiar seu endurecimento em mundos menos avançados, onde trabalharão de novo para seu aperfeiçoamento, numa série de existências mais infelizes e mais penosas, ainda que na Terra. Eles formarão nesses mundos uma nova raça mais esclarecida, cuja tarefa será fazer progredir os seres atrasados que os habitam, com a ajuda dos conhecimentos já adquiridos. Só sairão para o mundo melhor quando tiverem merecido, e assim por diante, até que tenham atingido a purificação completa. Se a Terra era para eles um purgatório, esses mundos serão seu inferno, mas um inferno de onde a esperança jamais é banida. Então vamos lá, que esse item aqui é forte, é profundo, né? E tem muita coisa para as nossas reflexões. Então vamos lá. Isso desde o tempo de Kardec, os espíritos estão falando que a Terra chegou num ponto em que ela precisa se tornar uma morada de felicidade e paz. É o que nós todos desejamos. É o que as religiões têm aspirado há bastante tempo, não é verdade? Mas como conseguir essa felicidade se ainda existem na Terra muitos espíritos encarnados que não desejam o bem e que, por serem audaciosos e maus, conseguem perturbar a ordem do mundo? O que fazer? Então, olha só, Deus não quer que os maus espíritos encarnados continuem a trazer para ela a perturbação em prejuízo dos bons. É por isso que eles deverão desaparecer. Mas como assim? Deus vai eliminar os espíritos? Vai pegar aqueles que são maus e vai fazer com que eles
se dissipem, que eles morram espiritualmente? Não. Eles vão expiar seu endurecimento em mundos menos avançados. O que significa isso? Eles serão expulsos da terra. Deus é misericordioso e oferece muitas oportunidades ao espírito rebelde. Isso não é uma coisa feita da noite para o dia, não. Foram milênios de oportunidade, milênios de novas chances. E ainda assim, alguns espíritos resistem no mal. Então chega um ponto em que, se a Terra quiser de fato melhorar, não adianta ter essa galera aqui que quer apenas a guerra, a destruição, a dor, o sofrimento. Então esses espíritos precisam ser retirados daqui, porque se eles aqui ficarem, eles vão continuar perturbando o mundo. Então, desde os tempos de Kardec até hoje, o que tem acontecido é o chamado êxodo espiritual. Esses espíritos gradativamente vão sendo retirados da Terra e vão sendo obrigados a encarnar em mundos mais inferiores ainda do que a Terra. E quando eles chegam em grandes coletividades desses mundos, eles naturalmente despertam a atenção dos seus habitantes por serem mais inteligentes, mais avançados que os povos primitivos que dominam aquelas regiões. E se a gente dar um pause aqui e começar a pensar na história da Terra, a gente vai perceber que isso aconteceu aqui também. Se vocês observarem a trajetória humana do ponto de vista espiritual, vocês vão ver que desde lá com os sumérios, depois os egípcios e vários outros povos, incluindo aí os egípcios, incluindo os gregos, incluindo os romanos. Então, acontecem picos, digamos assim, de civilização. Há uma grande transformação na cultura, no conhecimento, na estrutura dos povos. De repente, a humanidade estava naquele patamar, dá um pico. Passa ali 100, 200 anos, depois cai, depois continua um tempo, sobe, desce. Esses picos na evolução terrestre são momentos em que espíritos que foram expulsos de outros mundos encarnaram aqui na Terra. Eles eram mais inteligentes, eles eram mais avançados e por isso, por exemplo, eles conseguiram criar grandes civilizações, noções de direito. Eles construíam belos edifícios, estradas, leis, comércio, tinham um exército com várias táticas, mas ainda traziam a inferioridade em seu coração. Ainda traziam a chaga do orgulho, do egoísmo, a maldade ainda latente. E por isso quase sempre tentavam conquistar os povos ao seu redor, através dessa superioridade. Então este é um processo natural. Isso acontece em todos os mundos. Deus tira uns espíritos daqui e manda para outro lugar, da mesma forma que pega uns outros espíritos de planetas mais avançados, traz para cá. E é esse intercâmbio, vamos assim dizer, que faz com que os mundos avancem, que eles cresçam, que eles melhorem. Então, aqueles espíritos que ainda insistem no mal na Terra estão perdendo as suas últimas oportunidades e vão ter que renascer em mundos mais inferiores. É o que aconteceu, por exemplo, com os capelinos em relação à Terra. Esses espíritos vieram de um mundo mais avançado. Ao reencarnar na Terra, tinham a impressão de que estavam no paraíso e que foram expulsos de lá. E aí criaram essa mitologia, bíblica que existe até hoje no imaginário de muitos cristãos, que um dia houve um paraíso e que o homem estava lá e foi expulso. Isso é uma alegoria para um fato espiritual genuíno. O fato de que milhares, talvez milhões de espíritos foram expulsos de um mundo mais avançado que a Terra e obrigados a reencarnar aqui porque se negaram a progredir. Deixaram o seu coração dominado ainda pelo orgulho, pela vaidade, pelo egoísmo, etc, etc. Então, olha que mecanismo profundo da lei divina para fazer com que as coisas melhorem, É muito interessante pensar nisso. E por fim, o item 34.
Enquanto a geração proscrita vai desaparecer rapidamente, uma nova geração surge, cujas crenças serão fundadas sobre o espiritismo cristão. Nós assistimos à transição que se opera, prelúdio da renovação moral da qual o espiritismo marca a chegada. Então nós temos comentado aqui ao longo desse estudo. O espiritismo ele vem como movimento do plano espiritual para a Terra para vir auxiliar o homem a compreender as verdades esquecidas. Eu já disse várias vezes ao longo desse estudo, nós estamos num país que ainda tem uma grande porcentagem de pessoas católicas e evangélicas. E nenhuma dessas religiões acredita na reencarnação. Mas se nós formos conversar com pessoas que estão nessas religiões, nós vamos ver que muita gente acredita. Assim como acredita em mediunidade. E tudo isso graças ao Espiritismo. Se não fosse o Espiritismo no Brasil, provavelmente nós não falaríamos desses assuntos com a naturalidade que nós falamos hoje. Então, para a doutrina espírita, não tem fim do mundo. A humanidade não vai acabar, não vai desaparecer, não vai ser o coronavírus ou qualquer outra pandemia que vai eliminar a raça humana. Mas ela precisa melhorar. E para que ela consiga melhorar, e olha como o mundo melhorou da época de Kardec para cá. Nos últimos 150 anos, quantas revoluções aconteceram, né? E para que ela consiga fazer isso, é preciso que os maus sejam tirados daqui. Então, o que explica o avanço da humanidade nos últimos 250 anos, é justamente a retirada dos maus espíritos, que cada vez mais estão perdendo espaço. É provável que nos próximos séculos, esse limpa, que a gente tem que pensar o seguinte, a humanidade é composta de bilhões de espíritos, encarnados e desencarnados, então leva tempo. Mas é provável que nos próximos séculos a gente veja na Terra um reino de paz, porque aqueles espíritos belicosos já não estarão mais entre nós. Eu vou parando por aqui, um abraço, até a próxima.